disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, para dentro, pois a ti eu vim como justo diante de mim nessa geração. Podemos assentar. Amados, a Bíblia vai dizer que quando o pecado entra na humanidade e Adão e Eva vão ter os seus dois primeiros filhos, Abel e Caim, é bem verdade que eles nascem debaixo do DNA contaminado pelo pecado de seus pais. E o erro de Adão e Eva vai respingar justamente dentro da sua casa, pois eles vão ver dois filhos sendo criados no mesmo princípio, porque quem tem mais de um filho cria todos iguais. Só que às vezes são tão diferentes que você fala, nem parece filho do mesmo pai e da mesma mãe. Alguns pelo traço da personalidade adquirida, pelos caminhos, pelas amizades, pelas escolhas de vida. Outros também pelos traços da personalidade inata que se herdam pela genética. Talvez um herdou mais do lado do pai e era uma família mais tranquila. O outro já herda do lado da mãe e tem esses traços, sem contar o lado espiritual de maldições hereditárias. Não podemos ser alheio e nem descrentes naquilo que a Bíblia declara, pois hoje em dia tem crente que não acredita em maldição hereditária, daqui um dia não vão nem acreditar no inferno, e quando perceberem vão amanhecer dentro do inferno, porque por não acreditar nos céus e no inferno, ou somente não acreditar no inferno, é que se estão dando muita liberalidade para se fazer tudo. E quando eu não vou acreditar numa maldição hereditária, se a Bíblia diz que ela existe, mas eles querem separar, não, isso é do Velho Testamento, então deveríamos rasgar nossa Bíblia e vivê-la só de Mateus até Apocalipse, pois todas as promessas de Gênesis a Malaquias, todos nós teremos, sim ou não? Toda vez que diz sobre promessas, as maiores delas estão no Primeiro Testamento. Os sonhos de José, as promessas para Davi, a fé de Abraão, a dificuldade de Jó, tudo no Primeiro Testamento. E quando falamos sobre níveis de hereditariedade, talvez você já viu quando uma pessoa tem problema de pressão alta, problema de diabetes ou até de câncer. Qual é a primeira coisa que o médico pergunta? Alguém da tua família tem esse problema? Os seus pais? Os seus avós? E talvez você pensava, o que tem a ver se o meu antepassado tem essa doença? Isso é um rastro para a medicina procurar qual foi a causa desse problema na tua saúde. Então, se até a ciência reconhece que podemos adquirir enfermidades de forma hereditária, como não podemos adquirir também peso de maldição através da hereditariedade? Mas quando nos deparamos com isso, Isaías 27 diz que o jugo seria quebrado por causa da unção. Então, se existe algum peso de hereditariedade na tua família, a unção de Deus pode e vai quebrar todo o peso que você pudesse estar carregando, porque jugo é tudo aquilo que colocam sobre nós, é aquele instrumento que se colocava nos animais para poder arar a terra. Nos fala de peso, de fardo, e Isaías bem declarou que todo fardo seria despedaçado por causa da unção. Eu quero dizer que você carrega
a unção de Deus na tua vida. Então você tem autoridade para quebrar fardos do inimigo contra a tua família. Pastor, mas por que eu não vejo nada acontecendo? Você pensa que nós vamos falar e o inimigo vai desistir de lutar contra a nossa família, contra a nossa casa? Você pensa que nós vamos dizer sai e não volte mais? Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele sai, ele passeia, e ele não encontrando outro lugar para habitar, ele volta. E se ele vê a casa limpa, adornada e vazia, ele traz outros sete com ele. É como ele olhar a pessoa liberta, mas a pessoa saiu da igreja. Porque tem pessoas que pensam que só precisa de Jesus quando está mal. Pelo contrário, quando está mal, você vem para recebê-lo. E quando você está bem, você permanece para mantê-lo. Porém, tem pessoas que vêm e é liberto. Deus restaura, abre portas, a pessoa fica bonita, vistosa, e aquela pessoa, o tratamento acabou, estou de alta. Aí o inimigo da nossa alma, ele vive ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Ele olha aquele cara que era um destruído, feio na mão dele, até fisicamente, e agora está bonito, está restaurado, mas está vazio. Ele tem livre acesso para voltar para essa antiga casa que ele habitava. E aí a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. É como você está se recuperando de uma gripe e tomar uma garoa dessa. A segunda gripe vai ser pior do que a primeira. Você nem curou uma e já vem outra. Então Adão está olhando para a sua casa e ele vai ver dois filhos totalmente diferentes, criados debaixo do mesmo princípio. Só que não adianta eu falar uma coisa com a minha boca se eu tiver semeado outra. Adianta eu plantar, por exemplo, milho e falar vai nascer manga. Não tem palavra que mude. Eu plantei milho, então vai nascer milho. Não tem como você estar comendo arroz e feijão puro e falar eita, carne gostosa. Você pode até tentar se enganar, mas não vai aparecer um pedaço de carne no seu prato. Então não adiantava Adão e Eva ensinarem o bem, o caminho da obediência, se eles foram primeiro a desobedecer. Porque os filhos estavam vendo a palavra e ouvindo, sim ou não? Mas o mundo espiritual tinha uma conta para acertar com Adão e Eva. Então nós temos contas no mundo espiritual. Às vezes a gente diz, minha vida não dá certo, eu quero mudar, só que nós falamos só da boca para fora e não mudamos as nossas atitudes. Essa semana Deus me dizia para mim trazer um novo. É necessário novas atitudes. Porque imagina alguém que não tem habilitação para dirigir e nem sabe dirigir. Adianta ser uma Ferrari na mão desse carro? Aí eles bagaçam todinha. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aí ele continua sem ter aprendido a dirigir. Aí você vai lá e a outra adiantou um carro novo. Se o cara não teve uma atitude nova de aprender a dirigir. Então Eva está olhando para dentro da sua casa. E a pior coisa é quando você fala, eu tenho culpa desse problema. Sabe quando o pai cria mal o filho, ou entre relacionamento de casal, e aí você fala, infelizmente,
eu tenho culpa nisso. Porque hoje em dia nós temos visto jovens cada vez mais fragilizados, cada vez menos compromissados e com menos relacionamento em casa. Tem jovem que se tranca no quarto e a mãe tem que ir lá, bater na porta, levar comidinha. Ele come, nem um prato leva, depois a mãe vai lá, tem que bater, pedir licença para entrar, porque o filho não se relaciona. Talvez está enfurnado num videogame, talvez está enfurnado numa internet, ouvindo música com costumes que não é de um cristão. E o porquê isso? Porque talvez lá atrás você deixava ele fazer tudo o que queria. E aí agora você diz: como eu vou mudar essa criança? E o pai sente quando está perdendo a mão dos filhos, quando diz: esse eu não consigo mais controlar. A ponto de Caim matar Abel. O primeiro homicídio da história foi um irmão matando o outro. Até hoje nós ficamos abismados com esse tipo de crime, sim ou não? Poxa, um irmão matar o outro. Era para proteger, era para se amar. Porque às vezes entre irmãos tem uma briguinha, mas é entre os dois, não chega a esse extremo. Mas um irmão matar o outro, eles nem sabiam que era homicídio. Vamos dizer que a delegacia estava com zero boletim de ocorrência. E o primeiro é um irmão matando o outro. Caim vai ser amaldiçoado. E Adão e Eva vão agora, tinham dois, passam a não ter nenhum. Um morto e o outro andando errante, com a maldição de não ter família, de não ter amigos. E aí, numa palavra de Deus, quem matá-lo vai ser vingado 7 vezes. Imagina a aflição deste menino. Imagina o trauma dos pais de falar: nós temos culpa nesse crime que aconteceu dentro da nossa casa. Pastor, da onde o Senhor vai me levar com isso? Para você entender que um justo tem responsabilidade diante de Deus pela sua casa. Pastor, na minha casa só tem eu de crente. Vira para uma ou duas pessoas e diga: parabéns. Diga para ele: parabéns. E não é você que é o justo. A responsabilidade da tua casa é sua. Nós temos que assumir. Só que a geração de hoje é uma geração de transferência de culpa. Por exemplo, está aí um álcool aqui no chão. Ninguém vai pegar o pano para limpar. Vai entregar quem sujou o chão. Não foi eu, hein, pastor? Eu cheguei e já estava. E por que não limpou? Só que nós temos a mania de procurar culpados, ao invés de procurar solução. Temos mania de transferir nossa responsabilidade. Todo mundo que dirige sabe que é perigoso dirigir chovendo, sim ou não? Aí você vai lá e anda igual um pé de chumbo, bate o carro, aí a culpa vai ser da chuva. Logo hoje foi chover, bati o carro. Você não sabe que é perigoso e você tem que redobrar a atenção. Ou porque você vai sair de carro, Deus não vai chover. Ah, Marcelo está nas pistas, é perigoso. Hoje não chove. A vigilância é nossa. A circunstância não pode alterar quem somos e nem quem Deus é para nós. Esse casal vai ter um trauma terrível. E o que eles vão dizer? Vamos esquecer. E eu tenho visto que para toda tragédia o Senhor vai nos dar um motivo para sorrir. Eles vão ter outro filho e vai colocar o nome de Sete. O que quer dizer? O nome do menino era Sete mesmo, e o numeral 7. O que
está próximo de Deus, ou aquele que anda debaixo do desígnio de Deus. Eles tiveram esse filho e falaram: agora vai. Com esse vai ser diferente, então o nome dele vai ser Sete. Ele vai andar no desígnio de Deus, e ele foi um homem excelente. Foi como que Deus dizendo: o fruto do pecado de vocês trouxe tragédia. Agora o fruto do arrependimento vai trazer uma bênção para dentro da tua casa. Então a casa que teve um luto e um fugitivo recebeu a porção dobrada. Aquele que se aproxima de Deus. Esse menino vai crescer, desenvolver, e dele vai proceder Noé. Olha que coisa linda, porque alguns Deus predestina, escolhe desde o ventre da mãe. Sim, isso é fato, eu creio nisso. Por que, pastor? Aí eu não sei. Quando nós chegar lá no céu, você pergunta: pai, eu já era escolhido desde o ventre, ou eu entrei pela minha força, pelo meu braço? O Senhor já tinha me escolhido, ou eu que fiz questão de me apresentar? Essa pergunta, talvez ele responda, mas eu creio que tem essas duas vertentes. Não é salvação garantida por isso, não, e nem a tal da hipergraça. Mas eu estou dizendo de Deus olhar e nos escolher. Até porque a Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vós deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus não te chamou para ser uma árvore seca, para ser uma árvore sem fruto, para ser uma árvore amarga. Ele te escolheu para dar fruto, e fruto bom de excelência. Ele nos escolhe. Mas tem aquele que diz: foi achado graça. É Deus olhando várias gerações depois de Adão, que foi o primeiro homem, e olhando um homem chamado Noé, e vai dizer: esse menino é diferente do meio dos iguais. A Bíblia diz que a humanidade estava corrompida, tinha deixado os princípios, e Noé tinha tudo para ir no embalo. É por isso que eu digo: Deus nunca vai aceitar como desculpa o lugar que você nasceu, os amigos que você tem, os pais que você tem. Porque qual foi a primeira desculpa de Adão? É a mulher que tu. Tipo assim, a culpa não é minha, não. Deus nem pediu mulher, essa criança aqui do lado. Mas quem mandou ele comer? Transferência de culpa, de responsabilidade. Deus poderia então poupar Adão, sim ou não? É mesmo, tadinho, né? Vou fazer outra. Porque a gente tem mania de achar que o erro é sempre no. Ah, faz outra aí, Deus. Essa mulher não é boa para mim, não. Mas o Senhor puniu a Adão, a Eva, a serpente, e ainda puniu a terra. Então, para o Senhor não tem desculpa para os nossos erros. Quem está entendendo diz amém. Esse homem chamado Noé, o texto diz que quando Deus olha para ele, ele vai ser achado graça. O que é isso? É o favor imerecido. A ira de Deus havia se aplacado,
decidiu andar no caminho que agradava a Deus. A maioria corrompida, mas Noé firmado em um propósito, a ponto de o seu avô ter sido arrebatado aos céus. O texto vai dizer que Enoque gera Matusalém, e Matusalém gera Noé. E Matusalém é o homem mais velho, morreu com 969 anos. E Enoque não provou a morte, porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque foi tão lindo que Deus falou: ele faz questão de andar comigo, então eu vou trazer ele para habitar aqui em cima comigo direto. Não provou a morte, morreu Jó, subiu jovem, porque aqui é época de viver de 500 anos para lá. Noé não, Enoque não. Enoque foi levado cedo, com 187 anos, ele gerou Lameque, e ali foi levado por Deus. Lameque vai gerar Matusalém, melhor dizendo, vai gerar Lameque, e aí vai gerar Noé, e Noé vai atrair a Deus. Quando Deus olha para ele, vai dizer: ele é um diferente no meio dos iguais. E o que quer dizer esse nome Noé? Conforto, repouso. Porque quando seu pai viu ele nascer, era um período de luta, e está no texto, depois você lê o Gênesis 5:29. O seu pai tem a alegria de ter um filho homem e diz: agora teremos repouso de tanta aflição. Ele era uma criança, mas o seu pai já apontou para ele, porque o pai sabia que a responsabilidade do lar era dele. Então ele disse: até hoje eu passei luta, mas esse menino vai trazer repouso e conforto para dentro dessa casa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não procure lá fora o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Lá tem joia preciosa, lá tem profeta de Deus, lá tem gente escolhida. E às vezes a gente quer trocar de família. Quem nunca pensou, mano, queria ser filho do Silvio Santos? Ele é o ícone do Brasil, não tem jeito. Não, eu era pequeno, eu pensava, assistia aquele filme do Riquinho, falava: ele com os filhos do Silvio Santos, deve andar de carro dentro de casa. Ele jogava um aviãozinho, eu falava: imagine com os filhos que ele não dá. Porque eu nasci nessa família. Será que não era melhor ter nascido lá? É igual aquele meme do bebê quando descobre que nasceu pobre no Brasil. Já nasce chorando, mano, meu Deus. Tanto pai rico aí, doido para ter um filho, fazendo inseminação artificial. E eu nasci aqui pobre. A gente olha para nós e sempre quer ter o que o outro tem. Parece que o esposo da outra é melhor que o nosso, os filhos do outro é melhor que o nosso, até a igreja do outro é melhor que a nossa. Às vezes eu acho que os discípulos dos outros é melhor que os meus, mas porque não são meus, então eles não dão trabalho para mim. Aí parece que são bonzinhos, mas só conhece quem convive. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Diga para o teu irmão: está na hora de comprar um regador e cuidar da tua, porque se tu regar ela, se tu apagar ela, se tu cuidar dela, ela vai ficar verde, vai florescer. Tira o olho do que é do outro, porque Deus vai honrar você. É você que Deus vai honrar.
vou destruir tudo que eu criei. Mas Noé, você e a tua família entrará na arca. Simboliza a igreja. A arca é a tipologia da igreja. 40 dias e 40 noites iria chover, e Noé estaria guardado dentro da arca, sozinho não, com a sua família. Pastor, mas como eu vou fazer para trazer minha família? Seja justo dentro da sua casa também. Porque tem gente que ele é até um bom crente, mas ele é um péssimo filho. A mãe desse cara vai querer se converter? Nunca. Tem gente que é um ótimo discípulo, mas é um péssimo marido. A mulher desse cara vai querer se converter? Vai mandar ele casar com o pastor. Ela mora lá na igreja, porque você é melhor para a igreja do que aqui dentro. A mulher é uma excelente discípula, cuida, honra, mas em casa não faz comida com o marido. Esse cara vai se converter em como? A pessoa fala igual uma seta com todo mundo da igreja, em casa parece um animal de ignorância. Como que a tua família vai vir? Ainda vai zombar de você. Vai falar, ó, querentinho aí, ó, fala mais. Meu irmão, não é querendo ser melhor, mas eu nunca passei zombaria no meio da minha família. Primeiro, por não dar ousadia. Eu entro na onde me cabe. E quando eu era novo convertido, que eu ainda não tinha estabilidade para eles enxergarem em mim uma nova criatura, era conveniente eu estar no meio de festas e bebedeiras para ouvir piadinha, para as pessoas virem com aquela graça, toma só uma aí, é só vinho, Jesus, aqueles idiotas. Jesus também não tomava vinho. Sempre tem esses bestas. Aí eu vou estar no meio desse, pro Deus que eu sirvo virar motivo de piada na boca de ímpio. Agora, depois que você já tem corpo, que eles reconhecem que você é servo de Deus, os mais doidos da minha família me respeitam, me consideram. E domingo nós fomos lá fazer uma visita no presídio com o meu irmão Eduardo e os meninos. Pastor, como esse cara fala de você, que te ajudava na igreja, que você escreveu um livro, que você é uma bênção, que você é um espelho para ele. E eu tenho certeza que, porque tem lugares que eu já cheguei, se me apresentar e a pessoa dizer, pastor, irmão, eu falo de você, você é pastor. Porque um justo posicionado é referência no meio da tua família. Eu não garanto que vai ser salvo, mas a minha parte como justo eu tenho que fazer. Repita comigo, a minha parte como justo eu tenho que fazer. É como você falar no trabalho. Tem gente que tem vergonha de dizer no trabalho que é crente, porque não tem testemunho de crente. Tem 2 anos que eu saí de uma empresa, toda loja que eu passo, todas da região que eu vou lá, sempre tem um remanescente da minha época. E o respeito que eles me tratam, um ambiente com muita mulher, que é ambiente de loja, e todo mundo sempre soube que eu era um pastor. E digo mais, quantas vezes início do expediente falava, pastor, faz uma oração aí. E às vezes eu deixava de cuidar da loja para estar dando conselho para vendedor de vida de Jesus. Porque um justo é referência onde ele chega.
Se vai converter alguém com isso, não sei. Mas a minha parte eu fiz. Já pensou naquele dia Jesus falar assim: lembra de fulano? Está aí, diz ela. Aquela pessoa que a única chance que ele teve para saber quem era Jesus foi quando cruzou contigo. E você, ao invés de mostrar a diferença de um justo, se comportou como um ímpio. Eu estava vendo um atribulado falando esses dias para outro: você vai tirar a habilitação, meu? Lá ninguém passa, tem que pagar. Você pode fazer tudo certinho, você sendo crente, tá? Eles vão te reprovar, tem que pagar. Como é que você é crente? Quer levar alguém para a igreja, seu amigo sabe que você pagou o quebra? Como é que você é crente? Eu estou dirigindo, quem está entendendo diz amém. Aí eu tomo uma multa, tem a opção de pôr a habilitação de outra pessoa, sim ou não? Sim. Aí a pastora tem habilitação e não dirige. Eu vou e ponho na dela. Perante a lei vale, sim ou não? Sim ou não? Não respondeu porque tu já fez, então você consegue. Sim ou não? Ah, pastor, mas vou tomar ponto na minha habilitação? Quem que vai dirigir? O Detran vai valer eu colocar o dela, sim ou não? Mas eu sei que não foi ela. E aí, como é que fica? Aí depois eu comento com o próprio parente meu: ah não, a pastora te dá habilitação, mas é só para me pôr os pontos na dela. Ou aqueles que é pior, que paga para quem não dirige, né? R$50 o ponto. Assume minha multa. Isso é ser justo? Aí seu parente não é cristão. Eu vou falar, pode falar? Seu parente não é cristão, e aí você mora a 1 quilômetro da empresa, mas aí você colocou o endereço da tua mãe para ganhar comissão, que é 6% do salário. Vamos dizer que você vai sair, eu manjo tudo. Apesar de contador, agora todo mundo vai ter que ter pago imposto de renda, eu te ajudo. Você me abençoa lá, te ajudo. 6% do seu salário é a comissão. Se você ganha R$1.500, vai dar R$90. Aí vamos supor que o vale de transporte vai vir 200. Você fala, estou ganhando 110. Vou vender para um cara ali de 200 por 80. De mim descontou 90. Quando eu estou ganhando? R$90. Ah, pastor, mas é meu direito pegar vale de transporte? Sim, se você morasse lá. A empresa até aceitou. Quem está entendendo diz amém. Mas isso é atitude de um justo? Se você não precisa da comissão, por que você pega? Mentindo com outro endereço para levar vantagem. Você só pega ônibus. Não, pega ônibus e tem metrô e navio. E uma balsa ainda, que eu moro lá no Colônia. Aí você, eita pastor, olha, comprei na TV da Thaís, comprei no celular novo, só que essa coleção fake. É a atitude de um justo. Ninguém soube, mas Jesus soube e viu. Aí com a boca ela vai querer evangelizar alguém, mas ela tem uma semente para os céus cobrar sobre ela. Bolsa Família. Você é casado? Não sou não. Aquele cacho foi embora. Preciso tanto da ajuda. Não casou no papel. Aí eu não, pastor. É que eu não sou casada mesmo, não sou no papel. Quem não é casado é solteiro. Então é solteiro. Não, mas eu moro com fulano. E não
não se mora é casado. É união estável, quer dizer que se Deus o livre, ele morresse, se tivesse a pensão, você era a primeira a ir lá. Sou casada. Sim ou não? Há tantos anos. Olha os catarrentos aqui, seu moço. Olha as fotos aqui, desde quando ele era mais feinho. Eu casei com ele há tantos anos. A coisa boa é casar, o papel não é. Isso é a atitude de um justo. Bati o carro no estacionamento, a matou, foi dar uma rela, o viado bateu. Ninguém viu. Aí o que ele pensa? Vou vender marcha. É a atitude de um justo. Aí dá um guardinha lá te vendo. Aí um dia você volta no mercado com um crente falando coisa de crente. O cara fala, oxe, esse carro preto é conhecido, esse cara bateu aqui e fugiu, agora está com de crente. É coisa de um justo isso. Pastor, o dono não estava lá, o problema é teu. Anote seu telefone e põe no para-brisa dele. Diga, bati no seu carro, me liga que eu vou pagar. Mas eu não tenho como pagar, não saia de carro, querido. Não saia nem a pé, você corre o risco de quebrar um copo lá no mercado, vai ter que pagar do mesmo jeito. Sim ou não? A Bíblia vai dizer, Romanos 8, 19. A pessoa que está no mundo, e eu finalizo, às vezes ele nem tem noção, filhos, porque ele está nas trevas. Quem está nas trevas quer viver lá. Só que dentro dele ele tem uma liberação do céu, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e então Deus fez isso com todos. Até aquele que está no crime está debaixo dessa palavra. Até aquele que está abusando de uma criança está debaixo dessa palavra. Até aquele que você diga, meu, acho que nem o diabo aceita esse cara no inferno, mas Jesus aceita ele no céu se ele quiser e se ele se permitir. Tem uma palavra sobre essas vidas. Sabe por que tem? O cara pode ser durão. Eu quero ver ser durão quando ele vê a mãe dele no leito de uma maca. Ele pode falar mal de pastor a vida inteira, falar mal de tudo que é tipo. Eu quero ver ele te conhecer, ele está com a mãe dele na UTI. Para ver se ele não veio fulano. Será que seu pastor pode ir lá orar? Você fala tão bem da sua igreja. Você até fala, mas não era ladrão, não era boba de lá, eu estava dando dinheiro, não sei o quê. Aí ele vai arrumar desculpa, não creio muito. Ela é que minha mãe gostava, então vai dar por ela. Eu orei lá no presídio, queridos. Juntou mais de 20 presidiários ali. Todo tipo de crime. Tem um que há 24 anos ele é preso. Homicídio, tráfico, todo tipo de crime. E ali aqueles homens tudo de semblante duro. Minha primeira ministração dentro de um presídio. E quando eu falei da palavra, o semblante de todos e já não era mais aquele que talvez um dia estava com uma arma na mão, barbarizando uma família. Ali era uma pessoa dizendo, eu queria uma nova oportunidade. Porque muitos desses caras falam assim, eu não queria ser assim. Ah não, pastor, é safadeza dele, querido. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não. E o mal, quando eu vou ver, eu já fiz. É que o nosso pecado é um pouquinho menos grave, vamos dizer, mas é pecado. É que a gente não mete louco, estou nervoso, vou matar alguém. Mas em quantas mandadas que a gente dá todo dia,
banho, nem vai nem sair, nem o perfume, para tirar uma foto, cabelo molhadinho, colocar lá, sextou. Talvez vai dormir, porque não tem R$1 para sair, mas no status ele quer manter que está bem, quer manter que é um cara, e no fundo dele tem uma alma gritando por socorro, porque Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém te aguardando, tem alguém torcendo para você estender a mão, tem alguém precisando do teu abraço, só não sabe como pedir. Tem alguém dizendo assim: nem para aquela pessoa olhar para mim. Tem alguém dizendo: nem para aquele fulano perguntar se eu quero ir na igreja hoje. Tem alguém gritando com a alma dizendo assim: nem para aquele fulano me mandar uma mensagem hoje dizendo que tem culto. Não é ele, é a alma dele. Porque existe uma guerra entre a alma e o espírito. Ele está dizendo: é o espírito, porque o espírito dele foi feito no céu, não tem jeito. Se ele morrer sem salvação, vai passar a eternidade, a alma dele no inferno, tá? Mas o espírito volta para Deus, não tem jeito. O espírito é o ruach, o sopro de Deus. Você acha que o sopro de Deus dentro dele pede pelo quê? Pela presença de Deus, por um abraço, por uma mão estendida. Por que você já deve ter visto pessoas quando estão alcoolizadas tem mais coragem e entra até na igreja? Aí quando está são, passa do outro lado, porque ele está são, ele tem que manter uma pose. Mas quando ele está alcoolizado e quebrantado, ele sabe que esse lugar é lugar de socorro para a vida dele. Se você está nessa noite aqui como um justo, você tem responsabilidade. Tem vizinho seu te esperando, tem pessoas na tua casa te esperando. Está na hora da gente se preocupar menos conosco, queridos. Ah, tomei meu banho, vou pegar o carro, vou para a igreja. Não, pera lá. Eu, minha esposa, fulano, tenho uma vaga, não, tenho que levar alguém para a igreja. Eu tenho que dar um jeito de trazer alguém. Eu tenho que me preocupar com alguém. Eu tenho que ter alguém para falar: meu, eu vou insistir nessa pessoa. Eu não posso simplesmente vir bonitinho para o culto, enquanto é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz que o mundo aguarda a nossa manifestação. Você já reparou que tem pessoas que você diz assim: é um embalista. Estava em casa, fulano chamou para a festa, ele foi, ele estava guardando. Talvez sozinho ele não ia, alguém chamou ele, foi. Talvez tenha alguém agora depressivo da tua família, do teu convívio, nesse momento de chuva que não dá para sair mesmo. Estava só aguardando você passar lá e falar: vamos para a igreja hoje. Eu te espero, se arruma e vamos. Só que a gente está ocupado demais conosco. Noé não se ocupava só com ele. Tanto que Deus falou: é você, tua esposa, teus filhos e tuas noras. 8 pessoas, Noé salvou 7. Salvou a esposa, salvou 3 filhos e 3 noras. Porque ele se preocupava com as pessoas. E ele se preocupava tanto que a Bíblia diz que quando ele fechou por dentro, o anjo do Senhor fechou a porta por fora. Com certeza Noé abriria, querido. Não é ferido o texto, mas é conjectura. Quando a água tivesse subido, ele tinha parente, ele tinha amigos. Imagine todo mundo gritando, ele ia falar: entra aí que cabe, já tem um monte de animal mesmo.
deixou por fora. Porque querer Jesus só quando vê que está tudo perdido não é escolha, é a última opção. Deus não quer ser a nossa última opção, Ele quer ser a única exclusiva. Porque Deus permitiu Lúcifer virar o seu opositor para ver se nós amamos Ele mesmo. Como Deus ia saber que a gente amava se não tivesse a opção de não amá-lo? Servir a Deus sem ter o mal seria fácil. Aí o Senhor permite, porque Ele não nos quer por falta de opção lá fora. Ele nos quer simplesmente porque tendo todas as opções lá fora, deixamos elas para estar aqui dentro. Ele não nos quer dizendo assim: eu virei crente porque todo amigo me abandonou. Eu virei crente porque eu não tinha ninguém no mundo. Não. É por isso que você continua crente e o mundo continua te procurando. Quem está entendendo diz amém. O mundo não podia ter desistido já de você? Fala, quer saber? Esse cara xarope que está na igreja há tantos anos, eu vou perturbar o que está no mundo, sim ou não? Só que o Senhor permite para você ficar aqui, não por falta de opção, mas por escolha sua. Porque se escolher o que está lá fora, o Senhor também permite. Então saia daqui hoje dizendo: a minha casa é responsabilidade minha. Por que deixar outro evangelizar a tua casa? É você. Por que deixar outro evangelizar teus amigos? É você. Se ele não vier, o problema dele, a tua parte você fez. Mas é difícil de não vir. Sabe por que às vezes não vem? Porque a gente só chama a pessoa, mas a gente não ora por ela. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus. É a oração que tem poder, não é o convite. Tem gente que é tão ruim que nem para festa vai, imagina para a igreja convidado. É orar pelo cara. Fala, eu vou tirar 30 dias orando por ele. Quando vai ver, é ele que vai te ligar perguntando o dia de culto. Porque o efeito que o teu convite não teve, a tua oração vai ter. Só que a gente convida, quando não vem a gente murmura e amaldiçoa. Está vendo, Deus? Não quer nada mesmo. E Deus dizendo: é só você falar, Pai, trabalha no coração dele. Está vendo, fulano, aquele lá é um perdido. A gente convida, mas amaldiçoa. Está na hora da gente convidar. E como diriam os crentes antigos, fazer calo no joelho, orando por essa vida. Porque o que o meu e o teu convite não fez, a nossa oração vai fazer.